Prezados padres, concentrantes, diáconos, prezados ministros extraordinários da Eucaristia, irmãos e irmãs. Esta manhã é uma manhã importante para a nossa igreja arquidiocesana, em fio após a saudação do nosso cardeal, Dom Paulo César, e saúde a cada um de vocês e se alegra também com a disponibilidade de cada um para esse ministério tão importante para a nossa arquidiocese. Nesta manhã nos reunimos para celebrar a Santa Missa e fazer de fato essas promessas, esse compromisso com a igreja arquidiocesana, com a paróquia onde estamos trabalhando, onde vocês estão trabalhando. Um compromisso inicialmente com Deus e com a igreja. E o sábado pela manhã sempre nos recorda a espiritualidade, a liturgia mariana. E hoje, de modo muito especial, nos lembramos da festa de Nossa Senhora de Fátima. Esta aparição que aconteceu na pequenina cidade de Fátima, em Portugal, e Nossa Senhora falou a nossa língua, o português, e essa espiritualidade mariana em torno de Nossa Senhora de Fátima se propagou pelo mundo todo. Então, o início do ministério extraordinário, desse serviço ao povo de Deus, ele está estritamente ligado à espiritualidade mariana, a Mãe de Deus. Conforme ouvimos no Evangelho, Maria que foi dada pelo próprio Cristo na cruz. A igreja, quando Jesus mesmo diz: mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Então Jesus entrega Maria Santíssima como mãe da igreja, mãe de todos nós. E entrega a igreja também à sua mãe, consagra a igreja à sua mãe. Portanto, quanto mais próximos de Maria Santíssima, tanto mais perto a igreja estará de Jesus Cristo. Quanto mais mariano nós formos, mais cristãos nós seremos, porque não existe nenhuma contradição entre a espiritualidade mariana e a eclesial. Maria é para todos nós um modelo perfeito de discípula, aquela que seguiu mais de perto Jesus Cristo. Ora, com essa espiritualidade mariana, vocês hoje então serão convidados a fazer o compromisso, a realizar o compromisso diante da igreja para o vosso serviço como ministros extraordinários da Eucaristia. Pois bem, a primeira pergunta que será feita a vós será: se vocês querem servir aos irmãos, o corpo do Senhor, com a finalidade de servir e edificar a igreja. Esta é a pergunta. Não, ainda não. Ainda não perguntei. Daqui a pouco eu pergunto. Então, essa vai ser a primeira pergunta. O ministério que é serviço. Mas vejam que o serviço, por que é um serviço? Por que nós temos que sempre enfatizar que é de fato um serviço à igreja? Porque vocês estarão
juntamente com o pároco, à frente na liturgia, na comunidade. E quando nós estamos à frente, isso pode dar um certo status na comunidade. Ora, isso não é para nós nos engrandecermos, mas isso é para servir. Se não tiver esse propósito, o ministério se torna arrogante. Isso não é de Deus, nem é mariano, porque Nossa Senhora foi a humilde serva do Senhor. Portanto, quando vocês estiverem no presbitério, auxiliando o pároco, auxiliando na celebração, tenham sempre um espírito de humildade, de simplicidade, para servir a igreja, servir os irmãos e irmãs. A segunda pergunta será se vocês de fato querem meditar a palavra de Deus. E meditar a palavra é um exercício contínuo, permanente, seja através da Léxio Divina, seja através da liturgia das horas, que é uma grande graça também para os leigos, não somente para nós padres, diáconos, mas para os leigos celebrarem as horas, parar um momento para celebrar a liturgia. E a liturgia das horas é a oração litúrgica da igreja que nos insere plenamente na palavra do Senhor. Seja a Léxio Divina, seja a liturgia das horas, são momentos de profunda oração eclesial, no qual nós rezamos com a igreja, pela igreja e em comunhão com todos. Terceiro compromisso que vocês fazem é com respeito ao pão eucarístico. O pão eucarístico que vocês irão ajudar a distribuir na Santa Missa aos irmãos e irmãs, mas também, e aí a necessidade da participação plena na liturgia da Santa Missa. O ministro de Eucaristia, o ministro extraordinário da Eucaristia, é convidado a participar da Santa Missa, não somente no dia em que ele vai auxiliar ao altar na distribuição da Eucaristia, mas também durante a semana, na medida de suas possibilidades, procurando conjugar também o trabalho, a vida de família, mas a participação na Santa Missa, isto é, mesmo não auxiliando ao altar, participando da Santa Missa, demonstra um profundo amor à Eucaristia, um profundo amor a Jesus presente na Eucaristia. Juntamente com a Santa Missa, a adoração eucarística, que faz parte da nossa, que é um prolongamento da Santa Missa, a adoração eucarística, que é a nossa maior oração depois da Santa Missa. Ter aqueles momentos, ao menos uma vez por semana, de estarmos em silêncio diante do tabernáculo e deixar que Deus fale as nossas vidas, principalmente para nós podermos encaminhar e dar resposta aos problemas
sejam aqueles de família, de trabalho, de compra e venda, porque às vezes comprar um carro, comprar algo novo, mudar de casa, isso influencia decisivamente a vida conjugal. E é necessário ter discernimento, mesmo nas coisas mais cotidianas, para que as questões cotidianas não interfiram de modo maléfico na vida do casal, na vida da família, na educação dos filhos. Se as nossas decisões forem tomadas diante do tabernáculo, nós teremos decisões muito mais precisas, acertadas, que constroem a família, que evitam tantas dificuldades depois. E o ministro extraordinário da Eucaristia é convidado, sim, a ter momentos de adoração, ao menos uma vez por semana, na sua igreja paroquial, ali mesmo sozinho, no horário que lhe convém, poder adorar Jesus. E nós sabemos então, pela tradição da igreja, que a Eucaristia conservada no tabernáculo, no sacrário, após a celebração da Santa Missa, é Jesus vivo. Nós chamamos isso então de transubstanciação. Quando o pão consagrado é consagrado na missa e o vinho é consagrado, já não é mais pão, mas é corpo, não é mais vinho, mas é sangue do próprio Cristo, em forma sacramental, sinal visível de uma graça invisível que nós não podemos ver. Pois bem, no tabernáculo se conserva então Jesus ressuscitado, vivo em nosso meio. E a finalidade de conservar a Eucaristia no tabernáculo, ela tem essas duas finalidades: a adoração eucarística e levar a Eucaristia aos enfermos, levar a Eucaristia aos irmãos que não puderam vir à celebração da comunidade, impedidos pela doença ou pela velhice, que não puderam estar ali. Então a igreja vai até eles, através de vocês. Prezados irmãos e irmãs, é uma grande graça para todos nós visitarmos os enfermos. É uma alegria quando o enfermo recebe o ministro com a comunhão. Mas ao mesmo tempo, para nós, quando visitamos os enfermos, nós ganhamos tantas graças de Deus, porque são aqueles que mais precisam da ação da igreja. Os enfermos que estão em casa e nos hospitais. Então eu gostaria de pedir a vocês, prezados irmãos e irmãs, ministros extraordinários, tenham amor aos enfermos. Se dediquem a eles. Não os abandone. Sejam próximos aos enfermos. Porque uma comunidade paroquial se constrói principalmente com a oração dos enfermos. Eles são os grandes protagonistas da evangelização. São eles que nos mostram um grande amor à cruz de Jesus Cristo. São os enfermos que nos dão
a graça da paciência, da resignação, do perdão. São os enfermos que nos ajudam, o senso da humildade nesse mundo. Por isso a visita, o apoio, a proximidade com os enfermos, no ministério extraordinário da Eucaristia, é fundamental, é uma prioridade para a igreja paroquial. Ao prometer então, ao se comprometer com a Eucaristia, vocês se comprometem com a missa, a plena participação da Santa Missa, com a adoração eucarística e com o apostolado com os enfermos. E a outra pergunta é se vocês querem se tornar construtores da unidade na comunidade, que vem justamente da Eucaristia. Por quê? Porque quando o ministro extraordinário da Eucaristia não vive o seu ministério com humildade, ele divide a comunidade. E a humildade, ela é prática, não é somente um sentimento. Qual o primeiro senso da humildade? É a obediência. Obediência ao pároco. Tá bem? Esse é o primeiro senso da humildade. Nós sermos obedientes. Pessoas de diálogo. Pessoas que fazem pontes, não constroem muros, como nos diz tantas vezes o Papa Francisco. O ministro extraordinário da Eucaristia deve construir pontes. Os problemas da comunidade, que sempre tem. Uma coisa ou outra sempre tem. A gente não não constrói muros através de maledicência, fofoca, alimentar intriga. Mas as coisas chegam até nós e param. A gente não leva para frente. Então, esse senso de construir a unidade na comunidade é fundamental para o ministro extraordinário. Mesmo que a gente vê algumas coisas que às vezes poderia fazer fofoca daquilo, mas de jeito nenhum. Primeiramente, a gente tem que falar sempre com as pessoas interessadas, não? No senso da caridade e da correção fraterna. Mas nunca jogar lenha na fogueira, jogar gasolina nesse fogo. Não, mas sempre procurar construir a unidade da comunidade. E por fim, a pergunta de ter o cuidado e a reverência ao distribuir e guardar, então, a Eucaristia. Evidente, se a gente tem uma vida cristã e nós temos amor à Eucaristia, naturalmente teremos então a reverência. Prezados irmãos e irmãs, Maria Santíssima, nossa mãe, viveu isso tudo. O amor, a reverência, a humildade, a unidade da igreja diante do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, se nós vivermos desse modo, nós viveremos como Maria Santíssima nesse mundo. Viveremos a nossa fé. Viveremos a igreja, porque ela é que viveu plenamente o senso da igreja. É a primeira e mais importante discípula. E aí, nós chamamos isso então de discípula e ao mesmo tempo missionária. Missionária porque vai a todos os cantos, vai a todos os lugares. Caros ministros extraordinários, ministras, peçamos então a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que possamos viver o amor pleno à Santíssima Eucaristia
e dar testemunho nesse mundo de unidade e amor, principalmente àqueles que mais precisam, os nossos irmãos enfermos. Amém.